Galera, novamente aqui no canal Fazendo React. Mas antes de começar, primeiro inscrição no meu canal de rap, isso mesmo. Eu tenho um canal de rap de música de anime, lancei lá rap recentemente. Então dá uma conferida pra gente bater a meta de 1K. Estamos rumo a 1K, então só vai conferir lá pra gente bater essa meta, tá bom? Vamos aqui para o canal novamente do Psicologia dos Animes, comissão e como lidar com a ansiedade social. Eu também fiz um rap do Tadano para como. Se você quer saber como ficou também, é só entrar dentro do meu canal de rap que está na minha descrição e conferir o som que eu fiz do Tadano para como. Então vamos aqui ver o que o psicólogo explica da Come, como lidar com a ansiedade social. Já. Peraí. Ó, sua expectativa de vida vem da gaiola em que você foi mantido em cativeiro. Tá lá, vamos ver aqui. 88. Eu sou Rafael, psicólogo, e a timidez transforma em estranhos aqueles que poderiam ter sido mais do que amigos. Hoje vamos refletir sobre a famosa Komi-san, tem spoiler da primeira temporada do anime. Vamos lá. Ansiedade social. Eu acho que esse é o primeiro anime que trata diretamente desse tema. Muitos personagens de outras histórias acabam tendo traços de ansiedade social. Uma delas, já citada aqui no canal, a Hinata, tem isso de forma evidente. Mas a forma que é mostrada nesse anime é bem marcante e retrata bem o quanto a ansiedade social impacta a nossa vida em âmbito geral. As pessoas que sofrem de ansiedade social têm problemas na comunicação, mas isso não quer dizer que elas não queiram conversar de verdade. Essa é a grande mensagem que é repetida no anime, quebrando o mito de que quem tem timidez não gosta de conversar com as pessoas, e é totalmente o oposto. Você tem um grande medo de ser julgado pelos outros? Você é autoconsciente em situações sociais cotidianas? Sempre, cara? Sempre? Não. Peraí. Pausinha. Voltamos. Autoconsciente em situações sociais cotidianas, você evita conhecer novas pessoas devido ao medo ou à ansiedade? Se você está se sentindo assim há pelo menos 6 meses e esses sentimentos dificultam você a fazer tarefas cotidianas, como conversar com pessoas no trabalho, na escola, isso pode ser um grande sinal que você tem um transtorno de ansiedade social. O transtorno de ansiedade social, o TAS, é um tipo de fobia induzida por uma ou mais situações sociais, fazendo com que um indivíduo sinta uma espécie de tumulto interno. Esse transtorno foi diferenciado do transtorno de ansiedade generalizada há mais de 50 anos, já que eles são muito parecidos, e hoje ele é amplamente registrado como o transtorno de ansiedade mais comum nos dias atuais. No geral, ele é o terceiro mais comum. A primeira coisa que precisamos saber sobre ansiedade social é que ela é aprendida. Bebês não ficam ali no berço se preocupando se alguém vai julgar eles ou algo assim, ou que eles vão ser julgados pelo que eles fazem ou vão dizer. Dependendo da idade, um bebê não fala, né? Na melhor das hipóteses, podemos dizer que algumas pessoas têm predisposições a terem sintomas de ansiedade no geral. Pelo que sabemos, isso não é uma predisposição à ansiedade social em si, é uma predisposição de estar ansioso em geral. Andreas Frick e seus colegas, em estudos recentes, trouxeram dados sobre marcadores genéticos específicos para a ansiedade social, e eles se concentraram em mudanças em um gene chamado SLCGA4, que está envolvido no transporte do neurotransmissor serotonina, um produto químico que pode ajudar a gente a acalmar os nervos e estabilizar os humores. Tanto a escassez quanto os excessos de serotonina tem sido... Esse bicho é tipo aquela bolinha, né? Que não sei se é para pessoas que têm ansiedade, mas tem tipo uma bolinha que a pessoa aperta assim. Não sei para que é. Não sei se é baseado em psicologia também, mas cara, tem umas coisas bem interessantes. Né? E esse canal aqui, Psicologia dos Animes, é bom, cara. Comecei a reagir aqui os vídeos. É que você tem uma expectativa diferente de quando você tá assistindo, né? Tipo, você tá lá, você sabe que tem essa parada dela, da Come aí, pra quem não sabe, é uma menina que mal fala, tipo, todo mundo pensa que ela é muda, mas ela não é muda, porque ela não fala, ela sente tipo um medo, é tipo uma ansiedade de falar, assim, aí ela fala às vezes bem assim, aí, pô, ela fica tremendo assim, aí, cara, bastante interessante, é engraçado, né, essas cenas. Mas vendo esse vídeo aqui, você tem uma expectativa diferente. Você, quem já assistiu, né, o anime, né, pelo menos para quem assistiu, você tem uma base, você tem algo de uma expectativa diferente. Você vê o anime, né? Eu agora tô aqui pegando algumas cenas, captando aqui, e cara, realmente é verdade, é isso.
ligados aos sintomas de ansiedade social. E pessoas com TAS lutam para produzir serotonina de forma consistente e sem flutuação. O início de um episódio pode causar manifestações físicas que incluem problemas com a respiração ou fala, sentimentos de dor, tremores, choro incontrolável até sentimentos de náusea ou sudorese excessiva. A personagem principal desse anime, a Komi-san, é uma garota que sofre de ansiedade social extrema. Ou seja, no caso dela é tão severo que se trata de um transtorno. A ansiedade social é bem evidente, bem destrutivo nela, a ponto dela não conseguir falar, e isso acaba gerando consequências para ela, que ela não consegue fazer amigos, não consegue ter amizades, simplesmente porque ela não consegue se expressar. Tem medo de ter um diálogo, de ter uma conversa, mesmo que seja mínimo. Mas por muita sorte, ela encontra um garoto chamado Tadano, que decide ajudá-la a encontrar e a fazer amigos. Ele é o único que de fato observa como ela é. A primeira cena dela se comunicando é ela se expressando pelo quadro. Ela não consegue falar e prefere se expressar escrevendo no quadro. E ele tenta entender ela do jeito dela. Não simplesmente a julga, mas sim deixa ela se expressar. E é nessa hora que ele passa a mudar a vida dela. E é legal que ele faz isso mesmo ela não dizendo nada verbalmente. Falando, ele observa algo nela que muitas pessoas parecem não perceber no anime. E se percebem, simplesmente ignoram. Ou melhor, não procuram olhar na perspectiva dela. Mas ele consegue, e isso é marcante pra ela. O medo do julgamento talvez seja a coisa mais forte em alguém que sofre de transtorno de ansiedade social. Vemos isso explicitamente na Komi-san. Essa característica da Komi-san se contrasta claramente com a personalidade da Najimi, que é totalmente o oposto dela. A Najimi faz amizade com basicamente qualquer pessoa, de maneira totalmente natural. Tem uma hora ali que ela tá andando na rua com centenas de amigos. Eu nunca fiz isso na vida. Ali no segundo episódio, quando ela ouve de cara que a Najimi não queria ser amiga dela, ela fica em choque, pálida. O medo que ela já tem de ser rejeitada naquele momento se tornava real. A gente percebe nela a grande preocupação no que os outros vão pensar dela. O córtex pré-frontal de pessoas com ansiedade social acaba amplificando a atividade da amígdala em vez de acalmá-la. Pessoas com ansiedade social têm um medo tão enraizado da reação das outras pessoas que seus cérebros interpretam as interações sociais. Peraí. Vamos lá, dá uma continuidade aqui, né? Vamos lá. Como ameaças legítimas. E é como se nenhuma quantidade de reflexão racional pudesse acalmar completamente esse medo. Ela nem tinha celular porque ela fala ali que não precisava, porque não tinha com quem falar, não tinha amigos. Depois que ela consegue ter um celular, obviamente ela fica com medo de falar no telefone também. Quem nunca, né? O telefone toca ali, o coração já bate rápido. Era antes, né? Agora não. Por exemplo, catastrofizar é uma coisa muito recorrente em quem... E principalmente quando é aquela crush, o seu crush, né? Quando o celular toca, ou chega uma mensagenzinha, seu coração... vai, esqueça tudo. Esse transtorno. Como, por exemplo, quando ela fica nervosa, tocar a campainha, ela sente que vai travar naquela hora. E antecipa isso. E o corpo dela passa a se comportar como tal, com nervosismo. O legal também é que fica evidente no anime a diferença entre introversão e timidez. Introversão é basicamente o que o Tadano tem. Logo aí no primeiro episódio, ele fala que... Pô, de novo, moral. Voltamos. Introversão é basicamente o que o Tadano tem. Logo aí no primeiro episódio, ele fala que tudo bem ficar isolado, ficar quieto, discreto. E o principal, ele não sofre por isso. É uma escolha dele. Isso é uma característica bem maior das pessoas. Tadano é tipo eu. Eu sou tipo assim. Mas quando eu pego amizade com uma pessoa, eu tenho mais, falo mais, converso mais, tá ligado? É tipo o Tadano e a Najima, tá ligado? Eu sou tipo o Tadano. Lá ele, oxi, negócio que eu tô... Saiu isso meu cara. Eu sou tipo Tadano, não deu muito certo não, mas vamos ver aqui. Introvertidas, que também, é claro, podem ser tímidas. Era o meu caso, né? Já no caso da Komi-san, não é o mesmo. Ela não consegue falar, ela quer ter amigos, só que ela não consegue fazer isso. Ela se sente incapaz. E essa ansiedade social faz você perceber coisas de uma forma totalmente distorcida. A timidez faz você perceber, às vezes, o contrário do que está acontecendo de fato. Por exemplo, ela acha que as pessoas estão odiando ela, que odeiam ela de alguma forma. Enquanto, na realidade, é justamente o oposto. As pessoas adoram ela e querem estar por perto dela. As pessoas na sala dela praticamente gostam dela. A rejeição pra alguém tímido é muito mais forte também. A Komi-san tenta entregar algo pra uma pessoa na rua, ela fecha os olhos, entrega e a pessoa não vê, e ela fica super mal com aquilo. O impacto daquilo pra ela é maior do que deveria ser. Por exemplo, o cérebro médio, ou sistema límbico, ele é responsável por nos manter seguros e tende a codificar qualquer experiência negativa como algo a ser evitado no futuro. Portanto, quando somos criticados por dizer a coisa errada quando criança ou envergonhado na escola, o sistema límbico
límbico se lembra dessa experiência negativa e tenta usar o medo ou a ansiedade como forma de evitar que isso aconteça novamente. Há um ditado que diz que a natureza engatilha a arma e a experiência puxa o gatilho. Ou seja, isso significa que a ansiedade patológica é uma combinação de suscetibilidade biológica à ansiedade excessiva, juntamente com experiências ativadoras que moldam como a ansiedade se manifesta. E é isso que queremos saber: como a Komi-san começou com esses sintomas, que tipo de experiência acabou causando isso nela. O modelo dos psicólogos cognitivos David Clarke e Adrian Wills afirmam que os indivíduos com TAS entram em uma situação com viés cognitivos e crenças condicionais. Ou seja, esses viés cognitivos incluem um desempenho extraordinariamente alto para uma interação social bem-sucedida, criando um alto padrão que é difícil de alcançar e, portanto, uma percepção aumentada de que eles falharão na interação social. A Komi-san sempre acha que tem que ir bem em tudo e, quando ela não atinge esse padrão, ela se sente muito mal. E isso é que faz ela evitar a agir. Erica Pinney e Mari Abbott vão falar que essas crenças condicionais inferem regras rigorosas de que uma ação específica por parte de um indivíduo levará a uma reação negativa do público ou do interagir. Devido a isso, ao entrar em uma situação social, a atenção do indivíduo é deslocada para si mesmo. Um processo conhecido como atenção autofoco. Ou seja, a pessoa presta atenção demais em si mesmo e acredita que os outros estão fazendo isso também. Isso é bem mostrado no anime. A Komi-san superestima o quanto os outros estão prestando atenção nela. Assim, cria-se uma discrepância entre a representação do eu e o padrão percebido do público. E quanto maior essa discrepância, maior o indivíduo com TAS acredita que um desfecho negativo da interação social ocorrerá, com isso manifestando-se na fisiologia do indivíduo. A Komi-san tem medo de estar atrapalhando as pessoas, de estar sendo um fardo. Ela fala que odeia até a si mesma. Tem um episódio ali que ela se sente nervosa por imaginar que vai chegar atrasada, que não vai chegar no horário combinado. E aí vem outra característica de alguém que sofre de ansiedade social, que é sofrer por antecipação. A autoconsciência é extremamente positiva. Só que existe a autoconsciência negativa, quando a pessoa foca muito nos próprios defeitos ou falhas dela, ou supostas. E é comum que pessoas com alta ansiedade social tenham essa autoconsciência negativa. Ou seja, isso também é um lado bom. Por exemplo, isso é um lado bom, a pessoa ser autoconsciente. Ou seja, as pessoas costumam ser muito cuidadosas com os outros, com o que vão dizer, para não machucar as pessoas. Então a gente pode dizer que até que elas são mais empáticas. E essa ansiedade provavelmente também é um reflexo de seu desejo de suavizar suas interações sociais da melhor maneira possível. As noções mais angustiantes de uma pessoa ansiosa sobre interação social provavelmente se baseiam em ideias inexploradas sobre os perigos da socialização. A Shoko é muito preocupada com os outros. É visível como ela jamais machucaria alguém, e só essa ideia já meio que perturba ela. Talvez o pior problema comportamental para pessoas com ansiedade social é a tendência a evitar situações que provoquem ansiedade. Quando o indivíduo socialmente ansioso antecipa ir a uma festa, ele se sente com ansiedade e então decide não ir, e a ansiedade diminui imediatamente. Essa redução de ansiedade com o objetivo de evitar a festa reforça a evitação ou fuga. E essa simples recompensa por evitar mantém um medo da variação social negativa mesmo quando a pessoa não passa por uma humilhação, por exemplo. Se me sinto ansioso em abordar alguém e então decido evitar falar com essa pessoa, minha ansiedade diminui imediatamente. Só que essa diminuição imediata da ansiedade me ensina uma coisa: para me sentir menos ansioso, evite interagir com estranhos. Esse é o modelo de fato que vai acontecendo com a Komi-san, que evitou esse tempo todo contato com as pessoas. Isso reforçou a imagem na cabeça dela que de fato ela não conseguiria se comunicar com ninguém. Uma coisa que pode ajudar muito quem sofre desse transtorno é relaxar seus comportamentos de segurança social e ser mais aberto às suas próprias falhas. Quase qualquer tipo de mudança, e não é diferente da ansiedade, ocorre de forma lenta e gradual. Não é de uma hora para outra, não existe fórmula mágica. Pequenas mudanças cotidianas são as responsáveis por tudo. Todo mundo vai sofrer em algum momento com sintomas de ansiedade social. Faz parte da nossa experiência de ser um ser humano, de estar vivo. Eu sinto ainda hoje, quando eu vou dar uma palestra ou falar em público ou algo assim. Mas diferente de antes, não é algo que me impede de fazer isso. É uma ansiedade até que eu gosto de sentir. O objetivo não é acabar com a ansiedade social por completo, e sim tornar ela controlável. Que ela não impeça você de fazer o que você quer fazer, que não impeça você de fazer amigos, de não ser o que você quer ser de verdade. Curioso que eu nem imagino ela falando normal com as outras pessoas no anime. Vai ser legal ver isso acontecendo e eu voltarei aqui. Inúmeros estudos têm demonstrado que a terapia de exposição enfrentando os seus medos é eficaz no tratamento de transtorno de ansiedade. Pesquisas sugerem, no entanto, que a exposição deva ser aplicada suavemente. Portanto, participe de uma interação social ou atividade que apenas levemente provoca sua ansiedade e trabalhe o seu caminho por cima disso. Crie uma hierarquia de exposição. Identifique e avalie como cada situação social causa um impacto em você. Por exemplo, 0 significaria sem ansiedade. Essa situação me causa
zero ansiedade. E o 10 seria um ataque de pânico total. Você pode avaliar cada um e se expor gradativamente. Seria melhor com a ajuda profissional, é claro. A própria comissão está se expondo gradativamente, dolorosamente, mas vemos ela melhorar. Tentar. Ter uma alta ansiedade social é uma coisa que só quem tem de fato vai entender o quanto é difícil e incapacitante. E a história da comissão mostra o tanto que isso é conflitante. Por um lado, a pessoa pensa que todo mundo está prestando atenção nela, ao mesmo tempo que ela está com um grupo de amigos e ela sente que ninguém sabe que ela está lá. Curta, se inscreva, compartilhe. É apenas o começo. Muito massa, cara. Você tem uma visão diferente do personagem ou da personagem, né? Com esse negócio de psicologia dos animes. Cara, o Tadano, ele é incrível, né? Ele é o único cara que consegue interpretar e consegue interpretar, né? E saber o que ela vai falar, o que ela quer dizer para alguma outra pessoa, sabe? É muito massa. O Tadano chegou para mudar a vida dela. E se eu não me engano, até hoje ainda ela não consegue conversar com ninguém. Ela tem essa parada, essa ansiedade, esse medo de se comunicar, de conversar, de falar com as pessoas. Até no mangá, até hoje ainda, se eu não me engano. Tá na hora dela já, né? Desenrolar aí, né? Mas muito massa. Outro vídeo incrível aqui do Psicologia dos Animes. Bem, não esquece, primeira inscrição no meu canal de rap. Dancei lá rap recentemente. Também tem um rap do Tadano para como. Se você quer saber como ficou, é só entrar no meu canal e ver como é que ficou. E se gostar, escreva aí pra gente bater a meta de 1K, tá bom? Valeu e até o próximo react.